Oi gente, tudo bem? Marcelo Barros aqui, Motor do Mundo, e nessa publicação aqui eu quero compartilhar a entrevista que eu fiz pro podcast Motor do Mundo, então não tem imagem, né? Apenas o áudio, com o Valdir Ferreira, o principal responsável por trazer a Bajaj para o Brasil. Tem quase uma hora de bate-papo aí, eu achei muito legal que ele não correu de nenhuma das perguntas que eu fiz e trouxe bastante informação. Para quem é mais atento, tem muita informação legal. Nesse momento ainda pré-Bajaj, porque até a publicação disso daqui, e quando eu fiz a entrevista com o Valdir, ainda não foi oficialmente iniciada a operação, não temos a primeira concessionária, quais motos realmente vêm para o Brasil nesse momento. Então confere o bate-papo aí, a gente se vê na próxima. Tamo junto! Fala aí, galera, tudo bem? Marcelo Barros aqui, você está no Motor do Mundo, seu podcast de motociclismo, e nesse episódio eu vou falar com o Valdir Ferreira. Ele já esteve aqui com a gente no episódio 8, quando era da Harley Davidson, mas agora a gente vai falar sobre Bajaj. Então, para começar diferente, eu quero que você se apresente aqui, para quem está ouvindo esse episódio, e fale um pouquinho sobre essa nova fase na carreira de Valdir Ferreira. Puxa um pouquinho do lado de trás do currículo, que eu sei que o seu currículo é bem longo. Legal, Marcelo, prazer estar com você aqui hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade aí de falar para tua audiência aí super qualificada do Motor do Mundo. Bom, eu estou há cerca de 10 anos aí na indústria de duas rodas. Antes disso fiz uma jornada de 15 anos na indústria automobilística, passando por marcas como General Motors, Toyota e Peugeot no Brasil. E depois, quando migrei para duas rodas, atuei como Country Manager da Triumph no Brasil por quase 5 anos. Atuei também na Harley Davidson por algum tempo. Meu último assignment lá era Managing Director da Harley Davidson na América Latina, quando a gente se encontrou a última vez. E há cerca de 2 anos, a Bajaj me contratou para liderar, né, primeiro essa avaliação do mercado brasileiro e depois a gente começar a trabalhar no planejamento do lançamento da marca no Brasil. Então, estou aí há 10 anos, né, já dentro da indústria de duas rodas, e há um pouco menos tempo do que isso, há cerca de 8 anos, eu posso dizer que eu também me tornei um motociclista. Além de profissional do setor, também um amante das duas rodas. Isso aí, ser motociclista nesse mercado é muito importante, é algo que eu venho aprendendo cada vez mais. Eu estou há 10 anos estudando esse mercado de segunda a segunda, então é legal saber que dentro do mercado de duas rodas a gente está mais ou menos na mesma quilometragem, né? Legal. Isso é bem legal saber. Mas vamos lá, vamos falar de Bajaj, porque muita gente está cheia de dúvidas sobre essa marca. Eu tive o privilégio de participar daquele grupo que foi até a Índia, convidado por vocês. Deixo aqui mais uma vez meu agradecimento por isso. Mas eu quero que você me conte como a Bajaj começou, a origem do nome, se tem algum significado. Eu sei que a história é longa, mas eu peço a gentileza que você dê um resumo pela sua visão sobre essa história. Você já está nesse mundo Bajaj faz algum tempo aí. Então, explica para o cara que nunca ouviu falar de Bajaj, que está ouvindo esse episódio, o que é a Bajaj? Perfeito. A Bajaj é uma empresa que está na 3ª geração. Hoje o nosso Managing Director Global, o Sr. Rajiv Bajaj, quer dizer, o avô dele foi o fundador da companhia ali em 1945. E a Bajaj nasceu como uma empresa absolutamente familiar, né, no ramo das duas rodas. Foi uma empresa que por muitos anos dedicou-se à fabricação de scooter, até que numa altura, por volta da década de 80, ela também migrou, né, e acabou aprendendo a montar motocicletas e foi se especializando não só no scooter, mas também na motocicleta. A Bajaj, ao longo desse tempo, ela, apesar de ser uma empresa familiar, é uma empresa de gestão absolutamente profissional do mercado, é uma empresa que abriu capital em bolsa ao longo de sua trajetória e montou, ao longo dos anos, 3 fábricas diferentes na Índia. A gente teve a oportunidade de conhecer uma delas, agora tem uma 4ª planta surgindo aí para produzir os nossos scooters elétricos. A Chetak estávamos lá na semana da abertura dessa nova planta, e é uma empresa que tem um DNA muito focado realmente em engenharia, em produto, em tecnologia embarcada. E ao longo especialmente eu diria das últimas 2 décadas, uma empresa que tem feito um esforço muito grande
de tornar-se uma empresa internacional. Deixar de ser uma das big players do mercado doméstico indiano para se tornar uma empresa também de relevância no mercado internacional. Que a Bajaj está confirmada para o Brasil, a gente já sabe, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui gravando com você, mas qual é a previsão até o momento dessa entrevista da primeira motocicleta Bajaj vendida e entregue para um motociclista brasileiro? Qual é a previsão atual? A gente sabe que está no momento de organização, definições, mas eu queria que você desse um panorama hoje para a gente que está ouvindo isso. Faço sim, Marcelo. A gente está conversando hoje no dia 18 de julho, né? Na tarde do dia 18. A gente está aí há cerca de 5 meses de encerrarmos o ano. E eu vou te dar uma resposta e transmitir essa mensagem para o teu público muito em linha com o que a gente falou para você e para todo o grupo que esteve conosco na Índia. A gente está fazendo um esforço grande para superar os desafios de logística que o mundo pós-pandemia tem colocado para todos nós. Se você me perguntar, meu sonho seria ainda no final deste trimestre, ou seja, até setembro, conseguir fazer a entrega da primeira chave para o primeiro cliente Bajaj no Brasil. Mas talvez, em função de coisas que fogem, né, ao nosso controle, isso acabe não sendo possível e a gente acabaria invadindo o último trimestre do ano. Mas certamente não pode passar de final de setembro, início de outubro, essa data, vamos dizer assim, do início, né, da abertura das nossas lojas e da primeira comercialização dos nossos produtos para o mercado. Perfeito. Quais modelos fabricados pela Bajaj teremos no Brasil nesse primeiro momento? A gente sabe, eu fui até a Índia, vi a fábrica, a linha é muito grande, né? Mas muita coisa tem sido falada desde o primeiro anúncio que a Bajaj veio para o Brasil. No YouTube a gente vê várias informações e desinformações ali, uma bagunça. Eu queria um direcionamento, talvez você não possa nesse momento falar ó, essa e essa, mas um direcionamento um pouquinho mais aproximado do que realmente pode vir para o Brasil nesse primeiro momento, lembrando que a gente pode ir no segundo, terceira, quarta ondas, ampliar essa linha de produtos, né? Perfeito, acho que é muito tranquilo de fazer esse direcionamento para o teu público e a gente de alguma forma, sem falar, a gente tentou deixar um pouco mais claro. Acho que o grupo que esteve lá conosco teve um pouco dessa visão que eu vou transmitir para o teu público agora. Sem dúvida nenhuma, a base do nosso lançamento vai ser em cima dos modelos das famílias Pulsar e Dominar, né? Produtos predominantemente urbanos, muito fortes aí no que a gente chama de mercado de streets, quer dizer, é uma fatia relevante do mercado brasileiro e é de fato onde a Bajaj tem bastante do seu expertise. Então, famílias Pulsar e Dominar, sem dúvida, nosso foco principal. A gente tem uma ampla gama de motorizações, né? Quando você considera uma família Pulsar, a gente viu lá desde 125 até uma 250N, uma 250F. Então a gente tem pelo menos aí 8, 10 variações possíveis de modelo. Não dá para você pensar em lançar uma 125, uma 150, uma 160, uma 180, uma 200, uma 220, uma 250. Até para transmitir com clareza para o consumidor que faixa de mercado, que segmento você quer atingir, pensar em posicionamento de produto, posicionamento de preço por uma gama tão extensa, gestão de estoque, gestão de peças, gestão de cores, você cria uma complexidade absolutamente desnecessária no início. Então a gente está tentando, dentro dessa ampla variedade que eu te falei, escolher 2, 3 modelos para a gente fazer o go-to-market, lança, observa a reação do consumidor, a reação do mercado, o entendimento disso aí. Aí, como você falou, o que a gente pode chamar de segunda, terceira onda, adiciona, troca, remove e vamos fazendo esses movimentos. E na família Dominar é um pouco mais simples, né? A gente tem as variações de 250 e 400 cilindradas, eu acho que aí a resposta fica um pouco mais claro. E o que foi positivo de nossa viagem é que a gente teve um feedback muito positivo, né? Da tua parte, de todo o grupo que estava lá, de imprensa e empresários, em relação às famílias Avenger, né? Foi um destaque assim, absolutamente positivo e desde então
a gente trouxe para a pauta e a gente tem discutido e é uma possibilidade de fato da gente trazer, traz a 160, traz a 220, traz ambas, e também a percepção muito positiva em relação ao scooter elétrico, ao Shiitake. Então acho que Pulsar e Dominar, sem dúvida a base, né, a estrutura, pilar mestre do projeto, mas com grande abertura para a gente, por que não, trazer a Avenger e também Shiitake para o Brasil. Sim, sim. Seria bem interessante ver essa Shiitake elétrica aqui, porque o Brasil está começando, né, no movimento de motos elétricas, tem alguns players entrando, ainda um pouquinho devagar, mas ver a possibilidade de uma Bajaj com o tamanho que ela tem na Índia, que eu vi, e com a capacidade técnica que ela tem, é algo que me brilha os olhos, assim. Principalmente porque aquela Shiitake eu achei uma gracinha. Nos ajudaria muito, acho que em termos de construção de marca, né? A gente conseguir trazer um produto como aquele nesse início da operação no país. Sim, sim. Vamos. Para você que está ouvindo, fica a torcida aí. Se você gosta de moto elétrica, scooter elétrica, essa Shiitake pode ser uma coisa muito interessante para o nosso Brasil. E vamos prosseguir aqui. Já foi anunciado que a operação da Bajaj começará com as motos sendo montadas em sistema CKD lá em Manaus, usando a estrutura oferecida pela Dafra, que outras fabricantes também usam. O plano da Bajaj é começar literalmente alugando uma fábrica para depois que tudo estiver rodando certinho ter o seu próprio espaço? Porque a BMW, por exemplo, fez exatamente essa jornada, né? Entrou no Brasil usando a estrutura da Dafra, ficou grande demais, foi lá e arrumou seu espaço próprio, já está em uns 5 anos rodando como uma unidade própria. Como que vai ser, como que está planejado mais ou menos isso da Bajaj? Porque o volume de motos da Bajaj, pela faixa de cilindrada que ela está, é muito mais alto, né? A gente discutiu muito essa questão no início do planejamento da operação. E a decisão foi por justamente seguir esse caminho que você mencionou, de definir um parceiro de manufatura, e aí não foi difícil chegarmos no nome da Dafra. A Dafra está aí há pelo menos 15 anos no mercado, né, produzindo motos em território nacional, produzindo lá em Manaus. Como você disse, não sei se foram 8 anos de parceria com a BMW, já há muitos anos produzem para marcas renomadas, né, como a KTM, como a Ducati, e fazem um trabalho de qualidade muito boa do ponto de vista do que a gente chama aí de back-end, essa parte industrial. E a decisão por essa definição de parceria foi justamente para a gente ter mais tempo e mais foco para cuidar exatamente da outra ponta, o que a gente está chamando aí dentro da Bajaj de front-end. A gente quer poder dedicar o tempo da nossa equipe na construção de marca, em todo o planejamento de marketing, na montagem correta da rede de concessionárias, identificar os parceiros, as localidades que a gente deve começar operando e principalmente estar muito próximo do mercado, ouvir o cliente, ouvir a imprensa especializada, entender as oportunidades que a gente tem de melhorar e a gente conseguir fazer uma aceleração no nosso timing de lançamento, porque se você está mais próximo e está com mais foco, você consegue captar rápido esse sinal do mercado e consegue implementar as medidas de correção que sejam necessárias para que rapidamente você possa estar se ajustando. A preocupação não é volume, a preocupação realmente é fazer o correto setup da marca no Brasil. Esse vai ser o nosso foco. Lá na frente, o mercado entendeu a marca, aceitou bem a marca, entendeu o nosso produto, o produto deu fit com o mercado brasileiro, o motociclista brasileiro entendeu a Bajaj, quer mais Bajaj, adicionar volume é mais fácil. E aí, no momento lá na frente, a gente pode considerar assim uma planta própria, da mesma forma que a parceria estando saudável e boa para os dois lados, por que não percorrermos muitos anos juntos com a Dafra, se for bom para ambas as marcas. Sim, perfeito. Aí é ver a capacidade dos caras, né, de atender o volume de acordo com o que o volume aumentar. Sem dúvida. Talvez o volume a gente chegue no ponto que esse seja o desafio para pensar na planta própria. Perfeito. E para você, qual é o principal desafio de uma marca, no caso a Bajaj, de estrear no Brasil, que é um mercado tão complexo, tão difícil, principalmente porque ele é um país de dimensões continentais, né? Você tem uma cultura
muito diferente quando você está em um extremo e no outro extremo do Brasil, de padrão de consumo, de uso da moto, de o que influencia a pessoa a escolher a moto A e não a moto B. Qual é, para você que está na frente desse projeto, qual é o grande desafio para a Bajaj nesse momento? Eu destaco um desafio que é mais interno, que acho que pouco reflete para o consumidor na ponta. A gente vem com Bajaj do Brasil. A Bajaj, cujo modelo de negócio principal que norteou esse crescimento da marca para quase 80 países aí ao longo das últimas 2 décadas especialmente. Ele é um modelo pautado na nomeação de distribuidores nos países onde a Bajaj atua. E aqui não. Aqui é a Bajaj do Brasil, que é uma empresa da Bajaj Auto Limited. Então, assim, uma subsidiária com gestão direta da marca. Esse é um desafio relevante, eu acho que para destacar para você, e quem principalmente é do setor vai entender bem o que eu estou falando. E do ponto de vista de mercado, do ponto de vista do cliente, você já na tua pergunta deu uma parte da resposta. Quer dizer, o Brasil, de fato, um país de extensão territorial enorme, que você vai numa mesma época do ano, julho e agosto, você pode estar com neve em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e estar com temperaturas beirando 35, 40 graus no Amazonas, no estado do Pará, e você tem que cruzar de norte a sul do país, e esse mesmo produto ele tem que aguentar, e aguentar bem, as condições de rodagem do extremo calor até o extremo frio. Então, qualidade de produto, engenharia, realmente um DNA muito forte de qualidade de produto. Acho que esse é um desafio principal e a gente vem investindo bastante tempo. Todo o processo de homologação, testes de rodagem, testes de longa duração, para que a gente, de fato, tenha um produto que o consumidor que optar por um produto Bajaj, fala assim, pô, comprei um produto que os caras prepararam com carinho para atender a necessidade do mercado brasileiro. E do ponto de vista de ambiente, Marcelo, você falou, a gente está num mercado que é um dos mais competitivos e maiores em todo o mundo, com uma predominância de marcas japonesas que já produzem aqui e estão instaladas há mais de 50 anos no país, né? As duas primeiras marcas do ranking juntas, elas têm aí cerca de 94, 95% de mercado. Então é um desafio para a Bajaj, como é para as outras 12, 13 marcas que estão aí, você conquistar espaço no mercado de motos brasileiro é um desafio muito grande pela hegemonia, né, dos principais líderes aqui, mas a gente não tem ambição nesse sentido, não tem pressa. A gente está muito preocupado em lançar a marca corretamente e com um produto que faça sentido para o mercado brasileiro. Certo, isso daqui é uma das coisas que eu queria te perguntar, que você comentou sobre o market share, né, que é o termo que a gente usa, do mercado brasileiro, e que para você ser hoje no Brasil, a gente está em julho de 2022, para você ser hoje um top 3 no Brasil, você precisa vender por semestre mais de 10 mil motos. É o suficiente para você ser um top 3 do Brasil, com 1,68% mais ou menos, que foi o balanço do primeiro semestre que eu vi. Qual é o desejo? Você falou, acabou de falar que no primeiro momento a gente não está vendo volume e tudo mais, mas eu vi o potencial que a Bajaj tem, os produtos que ela tem, o tamanho que ela tem lá na estrutura da Índia, e como subsidiária, que você reforçou aqui, tem um peso a mais do que ser apenas uma importadora de motos. Como você enxerga isso, talvez a médio prazo, a possibilidade de chegar nesse top 3? Porque o top 2 e top 1, a gente sabe que, 50 anos as marcas estão aí, é um negócio muito complicado. Mas o top 3, pelo volume baixo que envolve você estar no top 3 no Brasil, eu Marcelo, aqui na minha visão talvez limitada, eu enxergo como algo alcançável, talvez não com muita dificuldade. Eu acho que sua visão ela é muito correta, quer dizer, as primeira e segunda posições no ranking elas não se alteram, talvez ao longo do médio e longo prazo alguma coisa do share dessas marcas possa ser afetado, né, pelo conjunto de novas marcas e crescimento das marcas instaladas. Mas quando você pensa nas posições aí de
marca número 3 até marca número 5 ou 6, eu acho que aí está o grande charme do que está acontecendo de mudança no mercado brasileiro, né? Você olha nos anos recentes, BMW, Haoju e Kawasaki, basicamente, têm disputado essa posição aí, essas posições 3, 4 e 5, e com uma média talvez de 12 mil motos ano, hoje ou ano passado, teria sido suficiente para uma posição top 3. Você vê esse ano uma Royal Enfield crescendo bastante e já se credenciando a estar buscando essa terceira posição no ranking, como você vê uma Volts também em pleno crescimento e em alguns momentos também já chegando mais próximo dessas marcas. Quer dizer, tirando o Honda e Yamaha, você tem aí um grupo de 5 ou 6 marcas que estão nessa disputa dessa terceira posição, vamos falar de um lugar ao pódio. E naturalmente a Bajaj no médio prazo, pela cilindrada, né, pela faixa de mercado onde a gente atua, eu acho que a gente tem que ter sim, pensando em médio prazo, alguma ambição nesse sentido. Mas eu vou dizer uma frase que você ouviu lá, que eu acho que complementa a minha resposta anterior para você, que é deeply first, then widely, né? Uma tradução bem simples. Primeiro vamos entender profundamente o negócio aqui, depois a gente pensa em crescer, a gente pensa em volume. Então a gente quer, de novo, começar bem de leve, sem grandes ambições de volume, entender a operação. A Índia quer entender como o Brasil funciona e a gente colocar a operação para rodar da forma correta. A hora que isso estiver funcionando de forma azeitada, para uma empresa que tem os volumes que a Bajaj tem, que tem a capacidade de produção que a Bajaj tem, a gente aumentar o volume é um passo mais simples e pode ser feito com uma relativa velocidade. Mas ter o entendimento correto do mercado e colocar a operação para rodar da forma correta, eu coloco como desafio principal, e aí depois a gente pode acelerar o volume e ir lá para frente ambicionar uma posição maior dentro desse ranking aí comparativo com as outras marcas. Certo. Você considera que essa ideia do aprofundar primeiro, expandir depois, porque muita gente às vezes tem uma interpretação errada de vamos começar devagar como algo incerto, mas eu enxergo isso como responsabilidade, na verdade. Até uma questão de respeito com o mercado brasileiro. Você não vai chegar na loucura, abrir 100 concessionárias e aí não consegue entregar moto, faz propaganda e não tem a moto, o cara pega a moto dá problema. Eu acho que essa questão de estudar o mercado, entender o mercado, eu achei muito, como você disse, foi muito falado isso lá nas reuniões na Índia, que eu ouvi várias vezes, como você falou. E eu achei que um ponto interessante, porque mostra respeito. A gente sabe o que quer, a gente sabe o que pode fazer, mas não vamos dar passos além do que é o correto. Você concorda com essa visão? Super, e é importante a gente ter abertura, né, em canais como o seu e a gente reforçar essa mensagem. É uma decisão de responsabilidade e não o contrário. Fazer um passo de cada vez para você poder dar os passos de forma muito consistente. Porque é mais fácil você fazer barulho, cacarejar alto, só que o teu voo não conseguir decolar. A gente não quer fazer voo de galinha, a gente quer fazer voo de longo prazo. A Bajaj vem para o Brasil para ficar. Ela não vem para uma aventura e depois se retirar. Então, né, todo o time que a gente está montando, a rede de concessionárias que a gente está trabalhando para montar, eu acho que a gente vai demonstrar isso para o consumidor brasileiro. A gente vai falar já de peças, né? A gente vai falar de formas de transmitir a credibilidade para o consumidor brasileiro, e eu acho que essa é uma forma de transmitir a seriedade do projeto da Bajaj. Já vimos nesses nossos 10 anos aí, mesmo antes, marcas que vieram, fizeram barulho e rapidamente foram embora. E a gente não quer sequer ser comparado a um movimento como esse que já aconteceu no passado. Então a gente vai construir assim, um tijolinho de cada vez, mas para ter certeza que a base de sustentação é muito sólida. Perfeito, perfeito. E até eu aqui querendo uma Bajaj agora, hein? Vamos ver, vamos ver essas fotos na rua. Mas vamos prosseguir aqui. A Bajaj ela tem parcerias com outras marcas na Índia. Na visita eu vi a fábrica lá
um galpão só para montar as motos da KTM, da Husqvarna. Queria que você falasse um pouco sobre essas parcerias. Tem uma outra questão envolvendo o Triumph também. Fala um pouquinho disso, porque talvez tenha gente que ainda acha a Bajaj algo meio solto demais, assim. Só que ela já tem um vínculo, inclusive com motos que estão rodando no Brasil, né? Perfeito. Essa ligação da Bajaj com a KTM, né, com a holding da KTM, se não me engano, ela data de 2007, o início das conversas e o início da parceria. Foram alguns anos de trabalho, de desenvolvimento conjunto, até que por volta de 2013, quer dizer, a gente tem aí cerca de 8, 9 anos do lançamento do primeiro produto fruto da parceria Bajaj com a holding da KTM. E essa parceria ao longo desses 8, 9 anos, ela vem crescendo, né, globalmente, e o que eu estou dizendo é público, né? A Bajaj ano passado aumentou a participação dela na holding que detém a KTM e a Husqvarna, e a gente viu lá na fábrica, como você falou, produtos KTM, produtos Husqvarna sendo montados nas linhas de produção da Bajaj. E aqui no Brasil a gente tem o exemplo da Duke 200 e a Duke 390, né? São produtos KTM, com logo KTM, vendidos pela rede de concessionárias KTM, mas que são produzidos, manufaturados pela Bajaj lá na Índia. Então a Bajaj, sem dúvida, com essa parceria ao longo dos últimos 15 anos, ela também reforça, né, o seu interesse e aprendizado para entender mercados maduros de Europa, e também aumenta o que a gente chama aí de capability industrial na medida em que você entra em segmentos que você não atuava antes. E da mesma forma, acho que a troca é muito válida do ponto de vista da KTM. Se você entrevistar as pessoas da KTM, eu tenho certeza que eles devem transmitir feedback muito parecido nesse sentido. E aí é uma relação onde há, de fato, troca, né, há investimento, há participação societária, etc. E mais recente, também é público, essa parceria global com a Triumph, que todos nós, até, né, o meu passado na própria Triumph, estava lá ainda quando pela primeira vez esse assunto foi publicado na mídia. Eu acho que em breve a gente vai ver produtos Triumph desenvolvidos fruto dessa parceria com a Bajaj rodando em muitos países do mundo, e torcemos para que aqui no Brasil também, né? Produto bom, eu acho que só faz o mercado melhor para o consumidor brasileiro. E tudo que for positivo para o consumidor brasileiro, acho que a competição saudável, quem ganha é o cliente na ponta. Isso é bom para todos nós que de alguma forma, né, participamos e trabalhamos no setor. Com certeza. O mercado mais diverso é o mercado com mais qualidade, né? Esse eu acho que é o essencial e é o que todo motociclista devia achar interessante. Toda vez que uma marca nova chega, é uma opção a mais de moto naquele determinado segmento que ele pode adquirir. E vamos prosseguir aqui. Tem uma questão, principalmente no Brasil, que eu vejo ainda como um desafio, que a gente sabe que as motos ainda tem uma barreira, um certo preconceito social, que é o medo da pessoa cair de moto. Ela anda de carro porque acha que o carro é mais seguro e não está muito interessado em pegar uma moto. A gente viu na pandemia uma transição de muitas pessoas que abriram mão ali, né, foram atrás de conhecimento e trocaram o carro para moto, porque custos menores, menos tempo no trânsito e tudo mais. Para toda empresa que fabrica motos, isso é um ponto de atenção, acredito eu. Tem que ter essa preocupação, que você precisa que o cara compre a moto e que ele não tem uma experiência ruim com a moto. No caso, não necessariamente por causa da moto, um problema na moto, etc., mas um acidente aí em deslocamento. Existe alguma iniciativa da Bajaj que pretende ativar também no Brasil em relação ao aprimoramento dos motociclistas? Algumas marcas têm sua divisão ali de educação, oferecem cursos, treinamentos. Tem alguma coisa relacionada a isso que a Bajaj está pensando? E alguma coisa também relacionada a passeios, experiências, reunir esses clientes das motos? Eu vi que lá na Índia a linha Dominar e a linha Pulsar, elas têm algumas ativações que visam criar ali uma comunidade em torno daqueles modelos. Queria que você falasse um pouco sobre isso e o que você pode, dentro do Plano Brasil, falar para a gente. Eu posso falar primeiro um pouco da minha visão. Eu acho que no nosso último papo a gente falou bastante disso. Eu sempre digo,
em toda interação que eu tenho com qualquer pessoa do setor. Não interessa se é uma autoridade, se é Abraciclo, se é governo, se é um concessionário, se é um parceiro de negócio, mesmo para o cliente. Eu acho que todo mundo que de alguma forma é ligado ao setor precisa atuar sem crachá e como membro da mesma equipe. Todos nós temos responsabilidade de formar novos condutores. Porque se a gente não se unir em prol disso, de fato, quando você projeta médio e longo prazo, ao mesmo tempo que você tem a necessidade, por uma questão de crise econômica, né, por uma questão de alternativa de mobilidade pós-pandemia, você tem isso que você colocou muito bem, Marcelo, o preconceito. Você, adolescente em casa, numa família média, você falar em casa, pô, tô pensando em tirar a minha habilitação de moto. Eu não sei a estatística, mas acho que mais da metade das famílias, a primeira reação vai ser negativa em relação ao adolescente. Pô, mas você vai tirar a habilitação de moto é perigoso, moto tem um monte de maluco aí. E é o contrário, gente. A gente precisa ter uma cultura europeia nesse sentido, de estimular desde pequena a criança. Acho um barato, 2 rodas, eu pego meus filhos, eu levo, vou para concessionária, andar, ver como é, ver como não. Porque a gente precisa educar essa meninada que andar de moto, andar de scooter é muito legal. É seguro, é uma alternativa bacana do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista econômico-financeiro. Só que não adianta só dizer que é legal e jogar a turma na rua habilitada para um ônibus passar por cima e dessa moto e te atropelar. Por quê? E isso eu falo por experiência própria, né? Eu tenho 46 anos, eu tirei minha habilitação aos 39. Nunca tinha andado de moto antes disso. E eu tirei minha habilitação. Eu fui preparado pela autoescola para tirar a habilitação e passar no teste. E eu peguei a motocicleta e fui para a rua. Dei a volta no quarteirão, retornei, porque eu falei, eu não sei andar de moto, eu só tirei a habilitação. E aí eu fui fazer curso para aprender a andar de moto. Então tem uma distância muito grande. Hoje é igual você ser preparado para passar no vestibular. Não necessariamente você adquiriu todo o conhecimento. A gente é preparado para tirar a habilitação. Mas as marcas, aí eu acho que entra o trabalho e já entra a segunda parte da minha resposta para a tua pergunta. Não está desenhado ainda, mas pessoalmente tenho plano sim de que a Bajaj consiga desenvolver um projeto para investir, como outras iniciativas aí dos principais players do mercado, na formação de condutores, esse viés educativo que a gente está falando de direção, condução com responsabilidade. Eu acho que só assim a gente consegue, no médio e longo prazo, aumentar a base. E aumentar a base de potenciais condutores de motos, de scooters, é o que todas as marcas juntas devem querer. A gente vai ter mais cliente aí no mercado. Uma hora vai estar comprando a marca A, B ou C e uma hora vai estar comprando um produto da Bajaj naturalmente. E do ponto de vista de passeios, então, eu acho que primeiro o lado formação, o lado direção com responsabilidade, mas como você falou, se você pega, por exemplo, a gente tem vários países, vou dar um exemplo de uma iniciativa, Dominar Rides, quer dizer, a Bajaj já faz isso em uma série de países onde ela atua e a gente não tem nem por que assim, inventar muita novidade. Eu acho que é entender a dinâmica, mas o que está por trás da dinâmica? Criar oportunidade de você reunir grupos de motociclistas da tua marca, que sejam fãs do teu produto e da tua marca, para criar essas comunidades e você proporcionar oportunidades de andar juntos e você ter iniciativas e eventos nesse sentido. Então, também espero que dentro do nosso plano de marca, de marketing, a gente consiga implantar iniciativas como essa no Brasil. É importante essa questão da educação por todos os sentidos, né? A gente não quer que ninguém se machuque, né? Eu acho que é o principal deles, né? Pô, você tem que ter uma experiência legal com a moto. Mas a Bajaj, pela sua linha de produtos, ela é uma marca que tem total potencial de ser a primeira moto de muita gente. Sem dúvida. Pela faixa de cilindrada, pelo preço aproximado ali, ela tem total capacidade de ser a primeira moto de muitas escolhas. Quando coloca na balança, marca A, marca B, marca C, coloca a Bajaj ali no meio, pode ser a Bajaj a primeira.
se ela tiver essas iniciativas educacionais, é um ponto a mais para o cara que não está tão confiante, para a mulher que não está tão confiante, ir lá ter como ponto de acesso, né, a essa oportunidade da concessionária. Ele vê a moto, interessou, o vendedor já oferece ali que tem aquela possibilidade, seja um site com uma série de vídeos, seja um curso presencial, uma palestra. Então eu acho que isso seria muito legal conseguir viabilizar. Falando aqui, obviamente você está do lado de quem vai fazer, mas fica aqui o meu desejo de que algo nesse sentido aconteça, porque é um match, é uma combinação ali de duas coisas muito interessantes para trazer mais gente para as motos, que é um desejo meu particular e é um desejo, eu acho, que todo mundo que está dentro do mercado e que anda de moto, como é o caso de nós dois, né? E é bom ouvir, né, de uma pessoa que tem atuação relevante na indústria como você, que faz sentido. E a gente, de fato, tem que considerar isso e colocar nos nossos planos. Quer dizer, você fazer um tipo de iniciativa dessa te abre porta para trazer um cliente de primeira habilitação para a tua marca. Muito legal, muito legal. E você comentou aí na sua resposta sobre a Abraciclo. Está nos planos da Bajaj se associar à Abraciclo, a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicleta? Estão analisando? Como está isso aí? Como a operação de fato ainda não começou, eu confesso que foi uma pauta que ainda não aprofundamos lá na discussão com a Índia. Eu, pessoalmente, ao longo dos últimos 10 anos, como te falei, atuei em marcas bastante atuantes do ponto de vista associativo. Pessoalmente, acho relevante. A ideia, o plano é que sim, eu acho que você participar coletivamente é importante, e você estando lá cria a oportunidade formal para ser ouvido e para levar as contribuições da marca para a discussão no setor. Muito em breve eu acho que a gente procura por eles e começa a conversar a respeito, mas imagino que sim, que esteja dentro dos planos de participar. Só para reforçar aqui para quem está ouvindo, dentro da estrutura Brasil da Bajaj, você está exatamente em qual posição? Porque a gente tem a estrutura, tem a matriz, perfeito, que está acima da subsidiária, você está dentro da subsidiária. Tem alguém acima de você na subsidiária? Não, no Brasil não. No Brasil eu sou o head da operação brasileira, eu reporto lá na matriz para o Sr. Rakesh, sim, que você conheceu diretamente, que é o Executive Director do que a gente chama do Front-End Business, quer dizer, o homem responsável por toda a parte de vendas, marketing, desenvolvimento de rede, tudo que é interação direta, face direta com o mercado. Ele é o executivo que responde pelo mundo inteiro, e a minha linha de reporte é daqui diretamente com ele lá. E para você, uma pergunta aqui, com base no seu currículo, você trabalhou em marcas de alta cilindrada e agora você está encarando um desafio diferente, pegando um perfil diferente de motos. Qual é a sensação para você, tanto como pessoa, Valdir, né, como o head da operação, qual é a sensação para você de lidar, usar a sua bagagem, você tem uma bagagem grande e isso é incontestável, usar essa experiência e encarar um desafio de entrar em um mercado que é bem diferente do que você estava acostumado? Você primeiro tem que ser muito desprovido de vaidade, entender que essa tua bagagem aí dos 8 anos anteriores, que era muito focada na alta cilindrada, na faixa mais premium aí do setor de duas rodas, quer dizer, se eu pegar um bolo, pudesse fatiar esse bolo, eu atuei nos últimos 8 anos uma fatiazinha de apenas 3,5% do bolo. E agora eu estou olhando para os outros 96,5% do bolo. Então, também tem sido objeto de grande aprendizado. Quer dizer, você analisar mercado, analisar outros segmentos, quantidade de lojas, quantidade de showrooms, quantidade de oficinas, como estar presente em cidades de menor porte, de menor população, mas a relevância do pós-venda para esse consumidor tomar uma decisão em relação à sua marca, mais do que nunca a dinâmica de abastecimento de peça, dentro do mesmo setor, mas é um negócio novo, que sem dúvida você não chega sem experiência nenhuma, porque acho que a base é a mesma, porém as particularidades tornam um negócio completamente novo e diferente do que você atuou anteriormente. Então tenho aprendido muito e corrido muito atrás para estar também preparado para liderar esse projeto. Sim. Sem dúvida é um baita desafio profissional, né? Muito, muito. Daqui a algum tempo, espero que a gente esteja celebrando aqui, tiramos a
a marca do papel, lançamos a rede, lançamos os produtos, plano de marketing da marca, e a hora que a gente começar a olhar produto Bajaj rodando pelas ruas do Brasil, acho que você começa a ter a sensação de que todo o esforço valeu a pena e de que o dever começou a ser cumprido, porque a jornada é muito longa, sem dúvida. Legal, legal. Faço votos que tenha sucesso nisso, porque obrigado, você é um cara nota 1000 aí, né? Um cara gente fina, um cara estudioso, né? Eu acho mais importante que eu vejo, na minha visão pessoal aqui de você, é que é um cara estudioso, é um cara que não tem afobação, então isso é bem gratificante. E já aproveitando mais uma vez, agradecendo pelo seu tempo valioso aqui de falar comigo, né? Eu que te agradeço, você sabe, também sou um fã aí do teu trabalho, disse para você já algumas vezes, acho que você tem uma capacidade de falar com A a Z dentro da indústria, né? Vejo a audiência tua fazendo pergunta de Harley Davidson Ultra ou Road Glide, quer dizer, um produto de mais de 150 mil reais, e vejo o cliente fazendo pergunta para você de produto de entrada do segmento, falando de produto de 10 mil reais. E você também é muito persistente e consistente naquilo que você se propõe a fazer, que é ajudar, né, a criar. Acho que você faz muito bem o seu papel nesse sentido de criar novos potenciais riders aí Brasil afora, e é muito importante, né, para nós do setor. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, não tem área do negócio mais importante do que a outra. Todos precisam se apoiar, a imprensa especializada está aí para conhecer os produtos, para entender, para criticar, para cobrar a evolução, melhoria das marcas, e também para ajudar no sentido de educar o motociclista atual e futuro. E você pode sempre contar comigo pessoalmente, agradeço as tuas palavras, e com a Bajaj para a gente construir aí capítulos bem interessantes da marca nos próximos anos aqui no Brasil. Isso aí, e vamos dar andamento aqui, porque esse podcast ainda não acabou. O que o motociclista vai encontrar nas concessionárias Bajaj quando essa operação finalmente começar? Todas as concessionárias serão iguais, ou você vai trabalhar com diferentes padrões? Concessionárias que tem showroom e oficina, concessionárias que são só showroom, pois tem outros pontos nas regiões que serão só de oficina. Como vai ser isso daí? Já tem alguma ideia definida? Eu acho que essa é um exemplo prático dessa diferença que a gente falava há pouco aí na questão anterior. Você, para pensar em produto de menor cilindrada, mais volume, faz sentido você estar presente em mais localidades, e diferente, né, de uma marca de alta cilindrada, onde você precisa de mais espaço, e o custo do espaço, especialmente nos grandes centros, é algo que às vezes inviabiliza o negócio. Você vê muito concessionárias plenas, com peças, serviços e showrooms nas marcas premium especialmente, mas quando você já vai para marcas que trabalham em cilindrada menor, você já vê mais a figura da loja matriz, essa loja maior, que você tem o teu armazém de peças principal, o teu estoque de motos principal, o teu grande showroom, e você acaba trabalhando com showrooms mais satélites, às vezes com um ou dois boxes de serviço para uma revisão mais rápida, para uma coisa mais simples. Eu acho que faz sentido sim para a Bajaj pensar nesse modelo, então é possível que a gente veja não só lojas plenas, mas também a gente considere e contemple esse modelo de showrooms, para que a gente esteja mais próximo do consumidor em algumas praças onde esse modelo seja demandado. Mas a gente quer muito também pensar fora da caixa, quer dizer, além dessa coisa física da forma de apresentação da loja, a gente quer combinar muito o digital também, né? O que trazer de ativo para tornar essa experiência do cliente Bajaj também interessante no universo digital, você sair somente do físico. Então a gente também tem pensado muito nesse lado digital e em tentar promover uma jornada digital diferenciada para o consumidor Bajaj. Acho que junto com o lançamento da marca aí dentro de pouco tempo a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso para vocês. E a gente sabe que as motos de baixa cilindrada, que são o foco principal aqui da Bajaj, elas costumam ser muito mais usadas do que outras motos
de, sei lá, 1.600 centímetros cúbicos. E com isso, elas precisam de mais peças e mais manutenção. Como está o plano em relação ao abastecimento da rede sobre peças de reposição dessas motos? O cliente Bajaj, ele vai ter alguma dificuldade para achar as peças quando ele precisar? Porque já ocorreu de outras marcas que entraram no mercado e o cara precisava de peça, e aí aonde o sonho virava um problema, né? É uma pergunta super importante e talvez com uma das respostas mais simples de te transmitir. Armazém de peças local, suprimento correto, cliente não pode esperar. Isso aí tem não negociável. Não temos aqui, coloca no avião e traz. Assim. Não faz sentido para uma marca nova que vem com uma proposta séria de longo prazo no mercado fazer cliente esperar com moto imobilizada. É lógico, você não tem 24, você não tem 48 horas, mas e hoje, felizmente, a gente atua num país, falando como consumidores, a lei de proteção ao consumidor é muito séria no Brasil. É uma das coisas que de fato fazem as marcas, não só no nosso setor, né? Em qualquer produto que você compra na tua casa, uma geladeira, um fogão, uma televisão, um sofá, as marcas precisam responder, porque senão tem punição. É uma área realmente do Brasil onde a punição acontece e ela de fato penaliza a marca infratora. Então, esse é um tema fundamental, não negociável para a gente, e que o cliente que optar por um produto Bajaj vai ter bastante tranquilidade, ele não vai ter moto imobilizada por falta de peça. Acontece? Acontece. Vamos atuar, coloca num avião, traz a peça da Índia e libera a moto para o cliente rodar. Isso é realmente uma parte fundamental do nosso trabalho de construção da marca no país. A gente chega aqui, Valdir, ao fim dessa entrevista. Eu quero te agradecer pela oportunidade de falar comigo. Sei que o seu tempo é muito valioso, sei que você está numa fase aí bem desafiadora, né, de colocar esse projeto para andar. E agora eu quero deixar aqui o espaço para você deixar a sua mensagem aí para o cara interessado na Bajaj, que quer saber mais, está cogitando, já está começando a pensar ali em juntar um dinheiro para quando essas motos começarem a vender. Agora é a hora de você dar a sua mensagem final. E vamos lá, o que você tem para dizer? Mais uma vez, te agradeço pela oportunidade de falar para o Motor do Mundo, falar para a tua audiência, tá? Com o Marcelo aqui novamente. Obrigado por ter prestigiado a nossa missão na Índia lá em junho. E a minha mensagem para o teu público, para a tua audiência, Marcelo, é uma só. A gente está muito perto de começar. Se você de alguma forma já considerou a Bajaj, aumente esse seu grau de consideração pela marca. Se você ainda não considerou, pode fazê-lo sem receio. Tão logo as nossas primeiras lojas comecem a operar, a gente vai estar comunicando isso para o mercado aqui através do canal do Marcelo, através do Motor do Mundo. Sem dúvida vai ser um dos canais que a gente vai divulgar isso para o Brasil. E o convite venha também desprovido de qualquer julgamento prévio. Vem experimentar, vem conhecer o produto, se dê a chance de experimentar algo novo. Tenho certeza que a Bajaj e os nossos produtos vão surpreender você. Bastante qualidade, bastante tecnologia embarcada e uma empresa com muita seriedade que quer fazer uma jornada de sucesso e de longo prazo no Brasil. Acho que a gente está procurando reunir os ingredientes corretos para ter uma fórmula de negócio bem sucedida e com muito respeito para o consumidor brasileiro. O convite é esse. Venha nos conhecer, venha experimentar os produtos Bajaj, que eu acho que a gente vai conseguir surpreender. Então, esse foi o Valdir Ferreira, da Bajaj do Brasil. Eu sou Marcelo Barros e a gente está encerrando aqui mais um episódio do Motor do Mundo, o seu podcast de motociclismo. Não deixe de acompanhar o Motor do Mundo nas redes sociais, que tem sempre bastante conteúdo. Seja você iniciante, seja você um cara experiente, sempre tem algo útil ali que pode ajudar você a ser um motociclista ainda melhor. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!